Senhoras e senhores, do que vocês têm medo? O que assombra suas mentes na noite? O que perturba suas cabecinhas e cabeçolas quando deitas no travesseiro? Talvez esse seja o tema de hoje, talvez sim, talvez não. Eu diria até mais, que esse é o tema do nosso mês, porque este programa está saindo coladinho no início de outubro, e outubro é o mês do susto, é o mês do Halloween, veja só você. O mês das bruxas, o mês dos quase finados, que daí já é na virada do mês, e o mês que a galera adora jogar um joguinho de terror de noite pra passar medo. Exatamente, e tenho aqui comigo ele, que é um Zé do Caixão dos games, Talecos JB! Caraca, Zé do Caixão não, pô. Zé do Caixão vai me lembrar coisas de vampiros, aí é meio complicado. E eu sou o Conde Sped Drácula. E cá estamos, bem dark, bem góticos. Para começar essa pauta, vamos então aproveitar assim que eu sou o Conde Vlad the Impaler. E deixa eu te trazer uma filosofia, porque caso tu não saiba, meu mano Vlad era bem filosófico, assim, né? Era bem big brain, assim. Thales, o que é o terror? O que é o medo? Defina pra mim. Cara, eu acho que, assim, ó, pra mim, medo é boleto, né? Acho que toda pessoa que tá chegando na fase dos 30, o medo principal é boleto. O terror é a conta de luz, quando tu liga o ar-condicionado no verão, né? Principalmente. Os vilões modernos, né? É, a tecnologia traz essas coisas pra gente, né? O algoritmo do TikTok, a live de NPC pode ser um... Live de NPC é terror, de fato. A live de NPC do TikTok é... A decadência humana, né, cara? É aterrorizante. Eu diria que é mais aterrorizante que o Apocalipse, dependendo. Fato. Tipo, o Apocalipse, pelo menos os anjos descerão e Jesus vai nos salvar, né? Live de NPC eu não sei, mas assim, falando sério nisso aí, eu acho que medo, cara. Eu acho que horror... Tem duas coisas, né? Uma coisa é horror e outra coisa é terror, assim. Boa. Eu acho que quando a gente tá falando, seja de filmes, seja de games, seja de qualquer tipo de mídia, assim, que tu consome, o horror, às vezes, ele não me assusta tanto, porque o horror é uma coisa gore, o horror é um Bloodborne, o horror é um filme do Blade, e um terror aí já é um negócio mais psicológico, muitas vezes, tipo... talvez um filme do Alien, quando foi lançado, porque hoje em dia já não é tão mais assustador assim, mas na época devia ser bem terrível. Então acho que tem essa diferenciação aí. Mas pra mim são coisas que dá medo. Eu sou uma pessoa simples. Não, eu acho que... No frigir dos ovos. No frigir dos ovos, exatamente, né? Eu acho que tu tá no caminho bem correto aí, no teu assessment, já que a gente é um podcast muito bilingual, né, cara? Meio supla, assim, mas... Se tu for ver, o que é o horror, né, cara? O horror é estar vivo. Acontece. Não, eu tô brincando. O que é o horror? Receber um áudio de 5 minutos? Talvez. O que é o horror, né? A morte chegando lentamente a todos os seres humanos? Talvez. A noção de que um dia o sol vai explodir e a gente vai virar o nada? Quem sabe? Mas são definições que a gente põe na mesa, assim, muito bem postas pelo Talecos. Eu não vou nem tentar sobrescrevê-las, porque ficou muito bem dito. Mas elas são o alicerce de tudo que traz o terror e o horror no nosso entretenimento. E se a gente for falar aqui pelo título da nossa Enterprise, que é o Boa Noite Gamers, a gente, pra falar de terror nos games, a gente tem que dar alguns passos antes, não muitos dessa vez, mas pra falar do terror nos filmes, porque a gente sabe, até pelas intersecções empresariais, que filmes e games, no lado do business, tem tudo a ver. Gente que trabalhou num, trabalha no outro, e... indo até além do business de carreira, de LinkedIn, a gente sabe também que muitas vezes um filme influencia vários jogos e o jeito que, sei lá, a personagem, a Samara do chamado foi feita, influencia um Slenderman lá na frente e várias outras coisas. Então, pra falar de terror nos filmes, eu vou falar de uma história pessoal. Olha! Porque tem 2 filmes na minha vida que destruíram a minha psique, e que quando eu assisti foi muito difícil de dormir depois, tá? E daí tu pode rir de mim, tu pode fazer xistes à vontade, e espero que o público esteja fazendo esses xistes no YouTube. Deixe seu like, seu dislike, é muito importante, ou nas plataformas de Spotify, podcasts aí, que tem aquela caixinha de perguntas. Mas pra vocês rir de mim, tem 2 filmes que me assustaram muito quando eu vi eles pela primeira vez. O primeiro é O Chamado. Não vou mentir aqui, não vou botar de fodão. Quando eu vi pela primeira vez, eu me destruí, eu fiquei com medo. A ideia de que uma fita podia te matar quando eu tava em 2005, 2006... É uma fita e um telefone, né, que ele fica te ligando. O VHS em si, ele já é meio assustador. Tu quer algo mais assustador do que tu receber uma ligação? Não existe. Hoje em dia, em 2023, então, o que é mais assustador que receber uma ligação de alguém que tu conhece porque ninguém liga? Tá me entendendo? Aquela ligação que só faz... e desliga, né? Exatamente. Então, pra mim, na época, não vou mentir pra ninguém, eu vi o chamado e eu fiquei assim, meu Deus, meu.
Tu imagina, eu sonhava com o bagulho, tipo assim, com a Samara saindo da televisão, e daí tinha aquele lance, né, que agora, assim, tentando lembrar, não faz muito sentido, porque ela saía da televisão e ela saía molhada, pingando de água, só que ela sai do poço, né? Porque ela sai do poço, só que o dano que ela dá é de choque, eu já tô falando dano como se ela fosse da RPG, né, ela dá um dano elétrico, porque se tu for ver, ela meio que encostava na pessoa e ela meio que eletrizava. Não fazia muito sentido, porque se ela tivesse saindo molhada da TV, ela tinha que estragar a TV, mas não, enfim, né? No mundo do streaming também não faria muito sentido, porque e se eu colocar o Netflix por cima, será que ela sobrescreve? Tá, mas e o HBO Max? Enfim. E se eu rebobinar a fita? E se eu rebobinar a fita, né? Ela Exatamente. volta pra trás? Se cair a luz aqui, se eu tô no Rio Grande do Sul e qualquer chuva cai toda a luz, daí o que acontece? Mas o segundo filme, cara, isso é, talvez o chamado eu devo ter visto, tipo, early teens, 10, 11, 12 no máximo. Mas o segundo filme foi uns bons 6 anos depois, e talvez esse tu vai rir. Porque vendo assim em retrospecto, é um filme meio ridículo, mas na época eu fiquei muito cagado. O que acontece? Estávamos falando ali de talvez 2007, 2008, quando se alugava DVDs. 2009, se pá. Porque se alugava DVD e o DVD já não era mais uma novidade. Então dava pra alugar tranquilamente numa Control Video, numa Center Video da vida aí. Tu podia só chegar ali e alugar vários DVDs à vontade. E daí uma vez eu cheguei com o meu coroa, com o meu progenitor, e o cara da locadora disse assim, assiste esse aqui que vai cagar as crianças. Assiste esse aqui que as crianças vão ficar abaladas. E eu com meus 16 anos, eu já fiquei tipo assim... 16? Eu já tinha uns 16 eu acho mesmo. Eu via ele fazendo aquela proposta pro meu pai e eu já tava, admito, pai não aceita, não me vem com filme de terror não, eu quero ver uma ação. Eu quero ver o Jason Statham dando tiro nas pessoas, cara. Cadê o Liam Neeson? Tá me entendendo? E o pai disse, não, o bagulho é terror mesmo. E ele pegou esse tal desse suposto filme que eu ainda não revelei o nome. Ele levou pra casa. E todo mundo ficou muito assustado, assim. Tipo assim, destruiu minha psique. Todo mundo menos meu pai, né? Porque meu pai só ficou, foda-se. E o nome do filme é Atividade Paranormal. Ai. Eu tava pensando pela minha memória, eu acho que teve até uma matéria no Fantástico sobre como eles faziam os efeitos na época, de tão grande que foi esse filme na época. Sim, ele era um filme meio indie. Bem indie. Tipo e assim, aí a galera conseguiu, tipo, meu Deus. Esse filme aí, eu acho que não... Tu não viu? Não vi, eu vou te dar uma cortada, mas ele me lembra a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada a filme de terror, e aí tu falando da infância, assim, foi um motivo pelo qual eu nunca vi nenhum filme de terror. Quando eu era bem pequeno, passava na televisão o Chuck. Lembra do Chuck? O Chuck é mais boneco puxado... assassino. É mais puxado pro horror, talvez, não é tão terror, ele não é tão assustador, ele é mais slaughter, né? Ele só... Um slasher filme, slasher movie, né? Isso. E aí, quando eu era criança, eu vi esse filme no SBT de tarde, assim, porque o SBT passava qualquer coisa, daí né? dormir foi difícil. Aí dormir foi difícil, durante várias semanas eu sonhava com que o Chuck vinha me matar no Banco do Brasil, por algum motivo. Minha mãe, eu ia muito no banco com a minha mãe, aí a cena era sempre um homem grande, de sobretudo, com a cara do Chuck que vinha nos matar. Claro. E aí tu lembra até hoje? Lembro até hoje, assim, era terrível. Era uma fusão, assim, meio Neo do Matrix com o Chuck, olha só que terrível. Intersecção cultural. Não, uma loucura. E aí, eu precisei ir numa benzedeira, cara. Tá de sacanagem. Não, cara, eu juro por Deus, cara, eu juro por Deus. Eu fui numa benzedeira, fiz 3 sessões de benzedura lá, né? E aí eu parei de sonhar com o tal do Chuck. E pouco tempo depois, acho que daí é 99, 2000, com o advento da internet, o meu pai, claro que baixou o trailer do grande filme A Bruxa de Blair. Oh, yes. E aí a gente viu aquele... Não sabia que era a Bruxa de Blair, eu tava do lado dele. E ele deu play e a galera na cabana, aquele estilo... Found footage. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus, filme de terror, nunca mais. Sim. Eu acho que um outro filme que também me traumatizou um monte na infância, que daí eu vi de canto, assim, que pai e a mãe estavam vendo, eles gostavam de uns filmes de suspense. E aí eu vi pelo vão da porta, assim, O Homem Invisível. O Homem Sem Sombra, eu acho que é com Kevin. O Homem Sem Sombra. E aí também, esse aí, por exemplo, é um filme que eu achei aterrorizante, assim, vendo de cantinho, porque, pô, o cara é uma ameaça, o cara vai ficando louco ao longo do filme, e ele o cara é um inimigo invisível, né, ele cara? É um inimigo, ele é uma ameaça do comunismo, cara! Ele é um inimigo invisível! Ele é o responsável pela guerra cultural! Mas eu fico imaginando, então, qual teria sido a tua reação se algum tio, assim, que não conhecia essa história, aquele tio que o cara tem que mora na puta que pariu, se ele chega lá em 99 e diz, comprei um presente pro Thales, um boneco do Fofão. Tu ia morrer, né? Não, eu morria de medo do Fofão. Lá na casa da minha avó tinha um Fofão, eu achava horrível. Eu acredito muito porque, de fato, era um bagulho bem aterrorizante. Mas o filme do Atividade Paranormal, ele tem muito a ver com Bruxa de Blair, porque ele tinha essa pegada found footage, que é aquela, pra quem não sabe, assim, traduzindo o termo, é aquele filme que, é
uma fita que tu achou, supostamente, assim. O REC depois ter visto, Isso, né? exatamente. Esse é um estilo de filme que ele funciona, se ele é bem feito, assim, né? Ele funciona muito bem. Bruxa de Blair eu, de fato, nunca vi, mas Atividade Paranormal, ele brincava, assim, pra resumir a história, com um casal que, tipo assim, a mina era meio que assombrada e ela ia ficando mais assombrada. E daí, inclusive, eles até chamam o exorcista uma hora, e o cara, tipo assim, ele entra na baia e fica, não, bah, que tá bad vibe mesmo, que é outra tradição de filme de horror, né? Tipo, até o exorcista dizer, porra, que da foda aí, bicho, tá ligado? Mas a matéria, se teve a matéria no Fantástico, talvez eu esteja confundindo com alguma outra emissora, mas a matéria era mais sobre os efeitos práticos, porque eles conseguiam fazer um bagulho de, a porta abrir sem ninguém abrir, sabe? Essas ilusões, assim, então a matéria era mais, tipo, como os filmes fazem essas ilusões. Era bem legal a matéria até, eu vou ver se acho e ponho na edição aí. Mas esse filme tinha uma outra coisa diferencial também, que ele tinha finais alternativos, pega essa. Porque tu via o filme no DVD e tinha um final que, se eu não me engano, era a guria, no fim das contas, ela mata o marido e ela fica assombrada, e é isso aí. E daí tinha um segundo final extra no DVD e tinha um outro final que era tipo assim, só saiu na internet ou na versão deluxe, não me lembro. O segundo final era que o marido dela conseguiu ligar pra polícia e a polícia chega quando ela tá matando ele. E é tudo found footage ali, né? Câmera, porque a história é que o cara começa a botar umas câmeras na casa porque a mina tá pirando e tal. E daí a polícia mata ela no filme, assim, tipo assim. E, meu, isso é uma coisa que eu acho legal, assim, que eles, mesmo com pouca grana e, tipo assim, com uns atores mega desconhecidos que nunca mais fizeram outra coisa, eles conseguem fazer um bagulho que parece muito de verdade, cara. Tipo assim, com pouco dinheiro, os caras fizeram um filmaço, assim, dentro do possível, lógico, né? Era mais ou menos a ideia que tinha no Bruxa de Blair. Exatamente, e daí é interessante tu ver, assim, como o capitalismo entra em cena, porque esse primeiro filme ele deu muito bem, e daí, óbvio, né? Vamos fazer uma franquia, tem, tipo, 7 filmes hoje, e daí é muito louco, porque a cada filme o sucesso é menor, né? A mesma coisa os Jogos Mortais, quando saiu. Exatamente. Jogos Mortais é o estilo também slasher movie, só sanguinolência. Não é um filme que te dá medo, é um filme que só te deixa tenso, porque daqui a pouco alguém vai explodir na tela. Isso, né? Teve o Albergue também. Esse, o Albergue. É que daí esses aí, eles são aqueles mais... É um terror psicológico, tipo, eu não sou muito fã de Jogos Mortais, tem gente que gosta muito, tem gente que não se importa, eu não tenho nenhum interesse. Gore é um bagulho que não me pega muito, assim, no filme especificamente, num joguinho às vezes até tri. Jogos Mortais, ele vai virando essa franquia e ele tem também esse crossover de virar jogos. Lembra que tinha um jogo desse bagulho? Tinha do Xbox 360, tem que baixar ele uma hora pra jogar, eu queria saber como é que é. Dizem que é um jogo interessante, inclusive. Os Jogos Mortais, ele brincava com essa ideia do terror psicológico, porque tinha uma cena específica lá que era, tá, o casal numa sala, e daí a chave tá dentro da barriga do teu marido, como é que tu vai pegar? Então tinha essa parte que era tipo assim, tente se imaginar nessa cena, mas o único Jogos Mortais que eu vi inteiro, que foi o terceiro, que tava tocando uma vez numa viagem, que eu tava tocando na van assim, e dava pra ouvir, com som bom, naqueles DVD de carro, sabe? Eu fiquei tipo, não é possível que as pessoas são fã disso, cara, porque é só agora e doideiras e violência, mas se a gente tá falando dos terror classe A, eu queria já expandir pra uma noção que é muito do terror especificamente, e bem do cinema, que é o filme de terror B. Que são os clássicos, né? Que os é primeiros. Os filmes que são... Naquelas, né? Porque tem uns filmes de terror classe A, tipo uns Hitchcock da vida, Psicose, a cena clássica do banheiro. Mas aí no B, quando a gente fala de zumbi... Não, mas tipo assim, tinha aquele, por exemplo, que era... Não era Mordam-me Aranhas, era um filme que o bagulho era aranhas gigantes invadem a cidade, tipo, meu... Tem vários desses. Dá pra dizer que era um precursor do Sharknado, tá ligado? Como é que é aquele outro que eu vi esses dias no Globoplay? Tinha o Pneu Assassino. Exatamente. Tinha o Pneu Assassino, tinha os Tomates Assassinos, tinha a Madrugada dos Mortos lá, o clássico do... Só que daí esse aí já é... Já é um filme decente, mas... Se tu for parar pra ver, né, ele era considerado um filme trash. Não, tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Qualquer coisa que tu imagina pode ser assassina. E daí tem os filmes B, eu gosto desse ponto, até pra expandir esse bagulho do assassino. Como vocês sabem, eu adoro muito ler e ficção, eu gosto muito de ler ficção especificamente. É difícil de eu ler algum bagulho que é biografia, livro que ensina, assim, é difícil. Eu gosto mesmo de ficção. E um dos meus autores favoritos é o Stephen King, que é o cara que fez Carrie, que fez It, o palhaço e tal. E eu já li muita coisa dele, assim, alguns dos meus livros favoritos são dele, tipo The Stand, tipo aquele que o cara volta no tempo e é 11/22/63, que o cara volta no tempo pra salvar o JFK lá, enfim. Daí eu gostei tanto de vários livros dele que eu comecei a comprar, isso eu não faço com qualquer ator não, mas com qualquer autor. Eu comecei a comprar livros de coleções de histórias curtas. E não sei se tu sabe,
mas o Stephen King é o pai do caneca assassina, do microfone assassino. E daí eu me lembro, cara, porque tipo assim, teve uma época, hoje até faz um certo tempo que eu não leio uma história dele, porque eu sei que quando eu leio uma eu vou querer ler várias, mas nessa época eu tava lendo tudo, assim. Daí eu comprei um desse livro de ficção, de coleção de histórias curtas, Night Shift é o nome do livro. E daí tinha a história da máquina de lavar assassina. Nossa senhora. Meu... Por que eu cito isso? Porque eu tava bem nessa, tipo assim, meu, muito fã do cara. Tu sabe que quando tu é fã do cara, se ele cagar e dizer que é ouro, tu vai dizer que é ouro também. E eu, quando eu sou fã das coisas, eu sou assim. E eu lendo tudo, e daí eu li essa história e eu terminei de ler. Eu me lembro que eu fiquei, cara, que porra, eu acabei de ler, meu. Sabe? Tipo assim, ele é um cara que ele flerta muito com o horror. Tem uma outra também que eu só queria pintar a imagem, a sinopse pra ti da história, que é um outro conto do mesmo livro, que é o guri mora sozinho com o pai. E o pai, há 2 semanas, não levanta da cadeira no meio da sala porque ele tá só bebendo. Só bebendo. O guri começa a perceber que o pai dele vai ficando meio esverdeado. E que a cerveja... Não, vem comigo. O guri começa a perceber que o pai dele tá ficando meio esverdeado, meio esquisito, e que o pai dele não para de pedir a tal da cerveja. E ele vai sempre trazendo mais e mais pro pai. Qual que é o resumo da história? A cerveja está envenenada com um fungo XYZ, e o final da história é que um dia o guri chega e o pai dele virou um fungo gigante e quer comer ele, tipo, devorar ele. Meu, tem umas coisas que o Stephen King fazia quando ele tava meio cheirado demais, que é muito terror B. E por que eu citei o terror B aqui, a gente abriu esse parênteses divertido? Porque ele acaba sendo influente pra vários jogos. Tipo assim, eu argumentaria que diversos dos filmes do Jason são muito terror B. Pô, tem um que ele tá no espaço, velho. Tipo assim, tem o Jason X, que é tipo a história do Alien, só que com o Jason. E esses filmes vão influenciar diversos jogos. E a estética filme de terror B virou um bagulho. Eu até, não sei se tu concorda ou discorda dessa minha afirmação, mas eu acho que uma série que eu não assisti muito, mas que eu vi uns pedaços, que é Stranger Things, dentre as coisas que ela se inspira, anos 80, retrô, D&D e também estética de filme de terror B. Então é super influente, não concordas? Concordo. E esse aí vai ser um bom ponto, porque se tu for parar pra ver, o grande primeiro, se a gente for vindo pros games aos poucos, eu fui pesquisar, né? Claro. Tipo assim, o que tem de jogo de terror? E aí, um dos primeiros jogos, até que eu achei sensacional, existe jogo pro Atari do Massacre da Serra Elétrica. Não sei se tu catou isso. Não catei, cara. Não catou? Conte pra mim. Cara, é um jogo onde eu abri o gameplay pra ver o long play do Atari, do Massacre da Serra Elétrica. Quantos minutos tinha o long play? 7 minutos. E aí, cara, eu achei estranho que o personagem era um personagem grandinho, com um negócio na frente dele e tinha um medidor de combustível. E aí eu parei pra pensar, cara, o que tem combustível é a serra elétrica. E geralmente jogo de terror, assim, coisa, tu tá sempre tu é o sobrevivente, tem que fugir e tal. E o jogo é realmente, tu é o Letterface e tu tem que matar as pessoas. E aí eu fui ler que o jogo simplesmente não foi muito bem vendido, porque as lojas achavam extremamente gore o jogo do Atari do Letterface. Como a passagem do tempo é linda, né, cara? E, cara, tipo assim, o jogo é um jogo de Atari, então é um cubo azul com um negócio que rodopeia azul também, que é a motosserra, e só vai encostando em bloquinhos amarelos, que são as pessoas. E aí tem os obstáculos que tu não pode, que tem que desviar, né? Claro. E aí o objetivo é matar todas as pessoas do campo. Agora, claro, o jogo, assim, a gente vendo com retrospectiva, talvez ele não fosse muito assustador, né? Mas o que deveria ser a arte, né? Da caixa. Não, a arte da caixa é né? Tipo assim, é absurda, aí por isso né? que o certo dono da loja ficava, quê? Tá louco? Eu não vou botar isso no topo da minha vitrine. Porque nessa época era assim, né? O jogo era uma merda, mas a arte era um leão, assim. E tudo partia da imaginação da pessoa. E daí tu imagina tu jogando com o Letterface, trucidando pessoas, claro. Né, cara? Deve ser um coisa. E aí a gente vai avançando no tempo, lógico, a gente vai ter jogo do Jason, vai ter jogo do Alien, só que eles vão sempre sendo jogos de plataforma, até chegar ali mais ou menos no PlayStation 1, que daí filme B vai servir de inspiração pro grande Resident Evil, por exemplo. Já viu a cutscene inicial do Resident Evil? Claro, meu. Aquela cutscene é eu é acho cinema. É cinema full. Como diria Martin Scorsese. This is cinema. Não, é cinema full. E outra, né? Sim, um parênteses de pequena escala aqui. Pô, o japonês, na hora que diz assim, eu vou fazer um filme, a fotografia é sempre absurda. E quando eles estão fazendo uma cutscene, eles estão fazendo um filme. Então, a fotografia dos caras... Tipo assim, a série Resident Evil, fechando o parênteses aqui, a série Resident Evil, principalmente nessa era do Play 1, eu achava incrivelmente cinemático. Tipo, hoje, claro, mais moderno, os remakes, fica mais cinemático ainda, mas pra aquela época, cara, eu me lembro da cutscene do 2,
a de entrada, do 2 ou do 3, que era tipo assim, a queda de Raccoon City. Acho que é do 3. É o 2. É o 2, não é que o Leon tá chegando na cidade, aí ele vai vendo que a cidade tá toda destruída. Não, é a do 3, que é a Jill recontando essa história. Ah, tá. Né? E daí ela conta, tipo, a cutscene inicial, ela é bem, tipo assim, a queda da cidade, né? E daí mostra, tipo, pô, os policiais não conseguem vencer os zumbis e eles estão, tipo, os policiais estão, tipo, cover atrás do carro e é uma maré de zumbi muito grande, toma coisa. Tipo assim, eu me lembro de ver aquilo e ficar, caralho, eu sou obrigado a jogar esse jogo. Isso que, claro, a gente tá falando horror, terror, não necessariamente aquilo lá era pra te horrorizar, era pra tu ficar, meu Deus, que medo. É um bagulho que, tipo assim, pra te setar na vibe do jogo e pra te setar até no tipo de desafio que tu vai enfrentar, o jogo já te situa de uma maneira muito clara, assim, tipo, tu tá entendendo que 50 policiais não sobreviveram. Como que tu vai sobreviver? Tipo, te põe num bagulho que tu já fica assim, caralho, o jogo tá me tirando, né? Não, é uma doideira. E o Resident Evil também é um caso de quando eu era criança, fui jogar, assim, tem a cutscene inicial, que daí é meio filme B total, assim, porque o Shinji Mikami, eu acho que tava com 3 balas de goma e 5 atores aleatórios pra fazer o filme, filmezinho de abertura. Tanto que eu acho que tem algumas versões do jogo que já nem tem essa cutscene inicial, eu não lembro como é que funcionou. Mas aí tá, daí eu pulava essa cena, aí eu lembro que o menu tu passava por um corredor sombrio, assim, tu dava o Resident Evil. Clássico. Aí tu selecionava ali o Chris, né? E ia pro gameplay. E quando eu era criança, quando eu tive o meu Play 1, ele veio no meu Play 1. E eu não entendia como é que jogava. Controle tanque pra uma criança de 6 anos é intancável, né? Com o perdão do trocadilho. Não, até pra alguns adultos, né? Até pra alguns adultos. Hoje em dia é meio foda, assim. Mas beleza, aí tinha um amigo meu que falou assim, Bato, tem Resident Evil, esse jogo é um jogão. E eu sentei do lado dele, ele era um pouco mais velho. E ele foi, cara, quando deu aquela primeira cena do zumbi, eu tirei o jogo de dentro do console, quebrei e joguei no lixo. Tu disse pra mim, chega! Cara, não, aquela primeira cutscene do zumbi que ele vira de ladinho, aquilo ali foi aterrorizante, cara. Aquilo ali foi aterrorizante, porque aí eu via que tinha um corpo e aquele bicho estava comendo um corpo morto e aquela carinha branca, meu Deus, cara. Não, e low poly ainda, aterrorizando qualquer mente. Pior que eu já vi essa cena nos remakes e ela não é tão aterrorizante quanto a do PlayStation 1. Tem um fator que, pô, o bagulho é low poly e também tem aquele Uncanny Valley que, pô, no low poly os caras se mexiam muito esquisito, né? Vai tudo aquilo ali vai compondo pra um horror. É que nem se a gente for falar, por exemplo... E tu é criança, né? Então tu imagina muito mais fácil as coisas. Claro. Até por isso que quando eu era uma criança, lá 10, 11, 9, eu tinha medo do Fred Krueger, que não faz nenhum sentido, tipo assim... É só um cara unhudo. E como que ele vai entrar no meu sonho, tipo... Né? Tipo assim, não tem... Ele vai me matar no meu sonho, eu morro de... Não é assim que a banda toca, mas enfim, criança vai se assustar, né? Os adultos, os adolescentes viam pela zoeira de um gore muito ridículo. E as crianças ficavam, meu Deus, tenho medo de dormir agora, que nem eu com atividade paranormal. Mas enfim, eu acho muito legal que na série Resident Evil, e daí falando de vizinhos tipo Silent Hill, isso já entra numa coisa que a gente vai expandir mais lá na frente, que até o feeling do game, do controlar o personagem, do matar um zumbi, ele é aterrorizante. Porque o controle era meio tosco e é meio limitado e a dificuldade era uma outra realidade da que a gente tem hoje em dia. Naquela época até mudar um modo de jogo, fácil, difícil, médio, já era um bagulho que nem todo jogo tinha. Né? Acho que o Resident Evil só tem essa seleção na versão Deluxe, lá, Director's Cut, vem com seletor de dificuldade, eu não lembro se o original tem. Então, já eram coisas, assim, mais difíceis se tu for ver, né? E pega, por exemplo, daí o irmão do Resident Evil, que eu não joguei, irmão, modo de dizer, mas o Silent Hill, ele era um tipo de jogo que daí, ele já vai num horror que o eu adolescente já ficaria mentalmente destruído, que é espíritos e o plano astral e, tipo, os demônios e, porra, coisa pesada. Aquele ali, o Silent Hill específico, eu olhava artes, eu olhava as capas do tipo back cover assim, eu ficava, esse aqui na minha casa não vem. Eu joguei ele recentemente, o Silent Hill 1 e o 2, e é punk. É bem mais punk que o Resident Evil, porque o Resident Evil chega a um ponto, porque aí também entra umas questões do gameplay do Resident Evil, ele vai ficando mais ação ao longo do jogo, né? Isso é indiscutível. E o Silent Hill não, o Silent Hill ele é bem mais trancadão, ele é bem mais psicológico, e aí tu vai vendo todas as cenas, o primeiro tem uma cena que tu entra na igreja da cidade, tem uma freira muito assustadora que ela fica falando do apocalipse. E aí tu fica, porra, o que essa tia tá falando? Lógico, quando tu é criança tu não vai saber nada do que é, porque em inglês tu não vai. Sim. Mas, tipo assim, o cara tá entrando numa igreja, aí tá tocando uma música macabra na igreja. O órgão carcando, assim. E aí tem depois. Aí tu vai na escola, aí os bichinhos da escola, aí também é complicado, porque daí o jogo original parece umas crianças, assim, elas te atacam na zona
do meio do corpo. Entendi. E aí tu olha o teu personagem sendo mordido na bunda, entre aspas. É deselegante. É deselegante. Pra dizer o mínimo. E é bem sanguinolento. No caso do Silent Hill, tu usa pé de cabra e tal. E aí, Isso. não é que nem o Resident Evil. O Resident Evil, ele tem uma movimentação também mais... Tu é um soldado, tu é um policial. Essa é uma diferença importante. Aí né? ele sabe lutar. E o Silent Hill, geralmente os caras são meio desengonçados, assim. Tipo, tu vê que eles estão, tipo assim, na merda mesmo. Estão sobrevivendo ali naquele cenário. É que o Silent Hill, ele sempre posiciona mais, tipo, tu é just some guy, assim. Tu não é um soldado, tu não é, né? Ele meio que tira essa fantasia do poder, que querendo ou não, realça o horror, né? Mas eu acredito, assim, que tu, um pesquisador dos games, deve ter uma timeline mais concisa do que eu nesse momento. Depois desse primeiro momento aí, pra onde que a gente vai? Boa noite, gamers! O jeito que eu separo, entre aspas, é o seguinte. Era do Play 1, Play 2, a gente tem o ouro do survival horror, né? Que é o gênero criado pelo Resident Evil. Aí tem o terror psicológico, que é o do Silent Hill. Mas ambos são jogos de sobrevivência numa situação horrorística. São irmãos. É, isso aí. A gente vai ter Dino Crisis também, que a galera amava. Eu lembro que todo mundo na escola comentava do Dino Crisis, porque, meu Deus, é um Resident Evil com dinossauro. Bem assim. Eu tentei jogar uma vez, achei uma bosta. Me julguem. O segundo aí já é todo de ação, assim, por exemplo. A gente vai ter, por exemplo, no Onimusha, que também brinca um pouco com horror, apesar de ser de samurai e tal. A gente tá falando aqui da Capcom. E muitos outros. E muitos outros, quando eu digo, tipo assim, todo tipo de clone, né? Claro, sabe que o jogo, pega quando o influente hita, e os clones tem Cold vêm. Fear, que eu lembro que o pessoal falava muito, que era da Ubisoft, do Play 2, que era no Ártico, que o cara tá num navio que naufraga no Ártico. Esse eu nunca joguei, tenho muita curiosidade de jogar, inclusive. Se alguém jogou, comenta aí e deixa aquele engajamento pra nós. Eu acho que daí a segunda era, quando a gente já tá falando do Xbox 360 ali, 2010, a gente tem uma separação, porque o Survival Horror começa a ficar sempre a mesma coisa, o Resident Evil já vai passando pra uma ação, e eu acho que é quando começa a surgir uns jogos meio indie, assim. Porque a gente vai ter o surgimento de jogos em primeira pessoa, que é o caso de Slenderman, Penumbra, Amnesia, Outlast, e aí vai, né? Porque eu acho que quando o desenvolvedor indie, ele pensa assim, pô, eu tenho que fazer um jogo que seja, entre aspas, barato, fácil de fazer, né? Não que seja fácil, porque... né? A gente sabe que desenvolver jogos não é tranquilo, ainda mais se tu faz em Unity, porque daí tem que pagar pra desenvolver jogo. É verdade, puta merda, é verdade. Deixar um gancho aí pra assustar a galera. Mas é uma coisa, porque tu faz um jogo em primeira pessoa, tu pode botar só um inimigo, né? Por exemplo, o Slenderman, e aí tu dá um jeito ali de, pô, tu enxerga 2 passos na tua frente, tu não tem uma lanterna, tu vai coletando as coisas e do nada tu morre, entendeu? Então acho que é um gênero bem tranquilo de se mexer, né? Sabe que tem uma coisa que me interessa muito nessa divisão de eras, porque se a gente for falar de essa primeira era que tu citou, que engloba, tipo, vamos falar assim de maneira mais rústica, engloba tipo do Atari até, supondo, o PlayStation 2, é uma era que engloba vários títulos ali, mas ela era, na minha visão pelo menos, muito mais influenciada por filmes e coisas mais culturais daquele período um pouco mais analógico, tipo televisão, filmes e séries e filmes pra TV, etc e tal. Só que essa segunda era, eu acho interessante que ela já vem se influenciando mais e mais numa coisa que vai continuar sendo tendência, que é a cultura da internet. O Slenderman, por exemplo, ele começou, né, com várias creepypastas e 4chan e, tipo assim, às vezes começava como um meme num board específico do 4chan e daí sai daquele fundinho da internet pra um fundinho um pouco maior, vai pra um Reddit, vai pro Instagram, vai pra não sei o que, daí chega vai numa... pro 9gag da vida, que era a época. Eventualmente vai massificando, né? E quando massifica, se tu for ver, quando já chega nesse ponto que... Aí a gente tá falando de que todo mundo já sabia o que é o Slenderman, já tinha toda uma sorte de jogos indie tentando não só trabalhar essa ideia de uma cultura bem internet, mas outras coisas também. Por exemplo, não sei se tu já leu sobre um fenômeno que hoje tá sendo um pouco mais popular, que é Liminal Spaces, que é aquelas fotos, tipo assim, supondo, tá? Vou fazer um exemplo tosco aqui. Tu vai num hotel, assim, num Holiday Inn, pica. Só que num momento X, 2 da manhã, tu sai do teu quarto e, tipo, tá a sala, o hall do hotel tá todo vazio, não tem ninguém, não tem nada. Liminal Spaces geralmente retrata um ambiente muito vazio, sem ninguém, e que acaba tendo uma aura assustadora por si só. Tipo assim, eu já ouvi gente descrever, por exemplo,
que um estádio de futebol se não tem ninguém. Ah, deve ser terrível. É muito assustador, tu tá sozinho ali no meio, entendeu? Então Liminal Spaces também brincam com essa ideia, e eu acho que super tem a ver com essa cultura Slenderman, e tipo assim, muitos desses jogos de Slenderman, dessa época específica que tu está citando, muitos era tu andar por muitas salas vazias, ou ficar procurando coisas em espaços grandes e que não tinham nada. E a grande maioria desses jogos tu não tem como lutar, né? Exatamente. Então tem essa ideia, assim, de uma solidão, uma solitude nesse sentido de que tu tá sozinho, mas também de que tu tá inserido num espaço muito grande que tu não devia estar ali, né? E eu joguei alguns jogos dessa época, eu me lembro de um título indie, inclusive, que o nome era Home. Eu não achei mais coisas sobre esse título, tipo assim, ele não virou nada, e hoje em dia, às vezes, é até difícil de achar o jogo que eu me lembro, porque tu digita Home Game, aparece aquele Gone Home, aparece o Home, não sei o que. Eu ia perguntar se não era Gone Home. Não era um que era Home o nome. Eu me lembro que eu joguei ele no meu iPhone, que eu tinha na época, mas ele era um jogo que já tinha na App Store, na Steam e tal. Ele era um jogo 2D, e que tu era um cara, tipo o Fahrenheit aquele, inclusive. Tu era um cara que tu acordava, tipo, num porão, e tu não lembra o que aconteceu. E daí tu ia explorando o mundo 2D e tentando relembrar o que aconteceu. E daí era uma cidadezinha desolada. Cara, um jogo muito legal, muito legal. Eu me lembro que eu tipo assim, foi um dos primeiros jogos de celular que eu disse, não, eu vou botar $5 na loja e vou comprar. E eu peguei e, tipo assim, eu me lembro de jogar ele no meu iPhonezinho da época lá, e, tipo assim, um domingo, 10 da manhã, eu acordei e disse, agora eu vou sentar e vou jogar esse jogo com, tipo, todo o quarto, a janela fechada, domingão, sozinho, assim. Virei em 2 horinhas e eu me lembro de sair da história assim, caralho, que coisa doida que aconteceu. E no teu celular aí. No meu celular, exatamente, né? E, tipo assim, se tu for te situar aí, só pra tu ter uma visão bem clara do jogo, tomara que eu ache alguma imagem dele pra botar aqui, mas tu tem que te lembrar que nós estamos falando de início de celular gaming, então 2010, 11, 12, 13 no máximo, essa cultura Slenderman, e outra cultura que tinha muito nos jogos indie, que tava começando, que era, vamos voltar pro pixel art. Então o jogo era bem pixel art, e aquela cremosa, tá? Sabe aquela que, tipo assim, pega um retrô, mas faz com modernidade, fica bem bonita. Isso me chamava muita atenção, tu explorando os ambientes, só podia, por ser 2D, ir pra um lado ou pro outro, né? E dependendo do ambiente, subir, descer, uma escada no máximo. Não lutava também, e é muito impressionante, cara, como um jogo, para pra pensar assim na teoria da coisa, como um jogo consegue manter uma vibe e te deixar, tipo assim, segurando a cadeira, com medo. No caso eu tava deitado, mas tipo assim... Saca? Tipo assim, meu Deus do céu, eu vou me encostar na parede pra nada me dar um bote pelas costas. Sem inimigo, só com a música, 2D e pixel art. Tipo assim, se tu for parar pra pensar numa lógica, assim, burra de alguém que não é gamer, não, o que mais assustaria o cara é algo que te emerge 3D primeiro. Pô, cara, pra um jogo conseguir fazer isso 2D é foda, tá? Tipo assim, é difícil, a full. Depende muito de arte, depende muito de música, que nem tu falou. E tudo sustenta, né? Isso é outro debate interessante, assim, que tu vai ver que alguns games isso funciona melhor que os outros. Por que Dead Space, por exemplo, foi um sucesso tão grande, indo um pouco mais lá na frente, e não é um jogo indie? Não, é mais ou menos nessa época, o Dead Space é de 2009, se eu não me engano. É, mas é no sentido de que ele não é um indie que nem esses que a gente tá debatendo, sim, mas sim. Por que ele funciona tão bem? Claro, porque o level design dele também é pra carregar essa sensação de medo, mas porque eu acho a ambiência sonora do jogo muito brutal, os sons da nave, os barulhos que a nave fazem, a ideia de que tu tá no espaço e até o barulho que os bichos fazem. Eu nunca joguei muito Dead Space, mas eu já vi sendo jogado várias vezes, amigos fãs e aquela coisa. E é um outro exemplo de que, se tu for ver, até assim, pra gente pegar uma definição geral do horror, ele nunca é uma coisa só. Ele é a música, o texto, a vibe. Isso é muito doido, cara. É muito interessante, assim. O Dead Space é um bom exemplo porque ele consegue misturar bastante o terror psicológico com o horror visual, né? Isso. Mistura muito bem essas coisas. É uma coisa, por exemplo, que, como eu já falei, no Resident Evil, conforme tu vai jogando, tu meio que vai perdendo esse feeling, né? Vai virando um jogo mais... Tanto os antigos quanto do 4 pra frente ali, depois os que são só ação, nem se fala, né? É, o 4 é o exemplo perfeito até nesse ponto que tu tá fazendo, porque o 4 ele começa bem survival horror ali, aquela primeira sequência que até hoje é muito reverenciada, que é a da vila. Pô, quem já jogou Resident Evil 4 é sem palavras, assim. Fica cagado, né? Tem que ficar correndo, tá sem nada de munição. Tipo assim, o pânico que tu sente a primeira vez que tu escuta a motosserra que tá vindo um cara e que ele vai te matar é um absurdo. Tipo assim, poucos jogos conseguem fazer isso na primeira hora, segunda hora, e tipo assim, e o Leon muito canastrão quando acaba a sessão. Ui, pra onde todo mundo foi? Bingo. Tipo assim, meu Deus. Por que eu digo que ele é a soma perfeita? Porque ele é esse horror da Capcom sintetizado em um game, cara. Ele começa mega survival horror, mas o teu personagem, ele ainda é galhofa. Ele é um cara que tem um cabelo emo de Homem-Aranha 3. Ele dá roundhouse kick que nem Chuck Norris. Só que tu tá num mundo extremamente opressivo, que tá todo mundo querendo te matar, que os caras literalmente te dizem, te vou a matar, forasteiro. Saca? Só que o que acontece? Daí pra
pra contribuir com o teu ponto, né? Começa survival horror, vai chegando no castelo, vai virando ação, e daí vai puxando o horror pra um horror corporal, aquele body horror, que é falado também pra um gore, que nem tu disse. Porque daí tu vai chegar lá no último boss, e tu passa por vários níveis de horror. Daí tem antes do último boss, tem a batalha de faca com o Krauser, que é um thriller, é mais psicológico, é mais o que vai acontecer aqui, tem que estar ligado na cutscene, que senão o Quick Time Event, se eu não fizer certo, o Leon vai ser esfaqueado. Chega lá no final, e daí é muito horror corporal, é tipo, não, o cara vai se transformar num monstro. Só que daí... Tu já não tem medo, é só sem nojo, né? É, só nojo, exato, porque daí tu já passou por tantas sequências que tu te assustou, que tu já tá meio blindado, e também tem o fato de que, sim, ele se transformou num monstro, mas eu tenho uma bazuca na mão, então foda-se, né? Na mala. Na mala, exato. Se eu tivesse uma bazuca na mão lá no vilarejo, foda-se, tipo assim, tá, põe um lança-chamas na mão do meu Joe, acabou o horror, entendeu? Então, é perfeito, assim, o Resident Evil, o 4 especificamente, porque ele é uma analogia grande pra como vários desses jogos vão funcionar, e também, Thales, pra queda dos jogos AAA no sentido do horror, que dá mais combustível pra esses índices que tu citou. Porque se tu vai ver, o 4 ele meio que botou Resident Evil num caminho que se perdeu. Foi se resolver lá na frente no 7. Sim, botou eles no caminho da ação, né? E aí o único que acertou nessa época de jogos de horror AAA que eu me lembre é o Dead Space mesmo. Porque daí volta com aquele clima opressor, né? Que nem tu falou. Não, eu joguei os dois primeiros, são sensacionais. O primeiro, inclusive, eu acho melhor que o segundo, porque ele é um pouco menorzinho, assim, ele funciona de uma maneira melhor. E, cara, tu escutar o tempo todo as coisas passando pela tubulação, os bichos passando pela tubulação, o tempo todo. É terrível, cara. É terrível. É muito bom. Isso que eu joguei sem fone, né? Claro. Não, tá. Joguei na televisão, assim, se tu jogar no fone, meu Deus do céu. Tá, e quando tu joga, tipo, um Dead Space da vida, ou hoje, se tu fosse jogar um bagulho desse, tu tentando entender, assim, o teu consumo, e o consumo de um gamer no geral, tu tenta, tipo assim, eu vou transformar um ambiente num ambiente insular, que eu vou entrar nisso, tipo, baixa a janela, joga no escuro, ou tu fica, não, é um jogo, eu vou jogar 2 da tarde com a janela aberta, até pra eu não ficar muito cagado mesmo e conseguir jogar de boa. Qual desses dois extremos tu fica? Eu fico no normal mesmo, eu jogo a hora que der, assim, não me pilho, assim, de meu Deus, vou fechar tudo só pra ficar numa atmosfera. Não, é um jogo, vou lá e jogo ele jogando, sabe? Tanto que acho que o único jogo, e daí a gente já talvez tá um pouco mais pra frente, mas fica mais numa área, jogo indie e tal, que eu parei de jogar, foi o Hellblade. Que aí tem que jogar com fone, e aquele negócio das vozes falando com a Senua, por exemplo. Ele não é um jogo de terror, né? Mas ele tem alguns elementinhos de um terror psicológico ali por causa da condição da protagonista. Aquele ali foi terrível. Pra quem não sabe, Hellblade Senua's Sacrifice é o nome do jogo, né? Ele é um jogo que ele não é AAA de fato, mas ele é feito por um estúdio indie e com um gráfico muito pica. Ele tá no Game Pass e é um jogo que trata, me corrija se eu estiver errado aqui, mas pelo que eu já li sobre, ele retrata uma mulher que tem esquizofrenia. Exatamente. E daí é num contexto tribal, medieval, doidão, espada, doideira. Ela é uma guerreira celta, aí os vikings invadiram a tribo dela, fizeram um latrocínio gigante, e aí ela vai atrás do marido morto, porque ela acha que vai conseguir reviver ele, e, meu Deus, e começa a ficar muito despirocado. Tudo que eu já ouvi falar sobre esse jogo é relacionado a coisas que tu citou aí, de que, não, se tu vai jogar de fone e tu vai entrar, tu vai fazer aquela coisa que a gente tanto fala, da imersão no personagem. É punk, daí tem poucos pra aguentar. E o fato de estar de fone, e as vozes que estão na cabeça dela ficam falando com ela incessantemente, cara, tu pode estar jogando de dia, vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável da mesma maneira. Não, isso é uma doideira, assim, porque, claro, mostra, assim, o quanto um developer desses tentou se esforçar em, eu vou fazer tu entender essa mecânica, não importa, de qualquer jeito tu vai entender essa mecânica. Mas é curioso se tu for ver, porque esse aí é um caso, né, de um jogo que ele é um indie, entre aspas, porque o gráfico dele é de fato muito incrível, mas não é um estúdio tão estabelecido. E deu bem certo, né, porque o estúdio tá trabalhando no 2, conseguiu, de uma certa forma, criar uma propriedade intelectual de sucesso. Esse jogo aí, cara, é um jogo que eu ainda não joguei, mas eu só escuto falar bem. Até hoje eu nunca vi uma crítica negativa desse jogo aí. Ele é completamente incrível, assim, eu acho que no terror psicológico é um dos melhores, assim, mesmo ele sendo um jogo de ação, ele é um jogo hack and slash, tu vai bater nos bichinhos de espada. Ele é quase um Souls-like, tu tem que desviar direitinho e bater e contra-atacar. Tem bastante a ver de fato, mas eu gosto também dessa ideia de alguns jogos desse período que a gente tá falando assim, a era indie, Xbox 360, 2010, não sei o que lá. 2010 pra frente. Uma era com um nome gigantesco, mas tem, por exemplo, é por esse período, não sei se não é 2007 na verdade, mas é um período vizinho ali, que é o Stalker, que é aquele que é um horror mais a ver
aí com radiação, vamos entrar em Chernobyl, não sei o quê. E é um caso que eu cito aqui porque, se tu for ver, alguns jogos de horror tem isso de que ele é tão bem feito e tem algumas limitações que acabam contribuindo pra ele, que é um bagulho que, pô, é pedido uma sequência há 15 anos, agora finalmente vai ter aí, tem mais detalhes e tal, e já existe mais bem fundamentado. E acabou até influenciando uma outra série, que essa tu sabe que eu já joguei e tá dominada, já virei tudo, que é a série Metro 2033. Sim. Que é uma outra série que eu também acho interessante, assim, o jeito que trabalha o horror, mas trabalha um horror muito mais a ver com o fim da civilização humana, um horror causado por nós mesmos, né? Essa é um outro lado do horror, assim, mas ainda assim, eu queria pular um pouco mais à frente na timeline pra perguntar a tua opinião sobre esses jogos que te colocam na posição do matador, porque a gente tem esses jogos hoje em dia, né? O primeiro que eu fiquei sabendo é porque a minha excelentíssima é muito fã do Jason, ela gosta da iconografia do Jason, assim, e ela jogou bastante aquele Friday the 13th The Game, que é aquele que tu controla o Jason e tem os sobreviventes. Eu joguei um pouquinho vendo ela jogar, assim. É um estilo de jogo interessante. Esse aí acabou sendo comercialmente fracassado, mas qual que é a tua opinião sobre esse estilo? É uma boa pergunta, porque ele remete ao jogo do Massacre da Serra Elétrica, lá do Atari. Exato, que tu jogava com o Matador, né? E num contexto multiplayer, se tu já mistura tendências mais novas, e daí, tipo assim, um cara é o assassino e os outros têm que cooperar pra sair juntos, e ele é super gore, enfim. Cara, quem joga bastante esse jogo é a minha excelentíssima, não o do Jason, mas o clássico que criou o estilo, e a única que deu super certo, porque todos os outros fracassaram. Resident Evil tentou 2 ou 3 vezes fazer esse tipo de jogo e não deu certo, que é o Dead by Daylight. Esse é muito bem falado. O Eu Dead sempre by confundo Daylight. com Dying Light, que é aquele do parkour, que é zumbi, porque os nomes são parecidos, e tem algum outro jogo que o nome é parecido também, mas esse aí é o que é estilo Jason mesmo, né? Isso, esse aí uma pessoa controla o assassino e outras 4 são sobreviventes. E cara, eu vou te dizer que é um jogo que, assim, quando tu tá na pele do assassino, é muito divertido. Tipo, eu quando joguei algumas vezes, eu geralmente gostava de jogar de assassino, principalmente no videogame. No videogame é bem legal, porque daí eu jogo melhor com controle do que com mouse e teclado. E ele é um FPS, né, na visão do assassino. Claro. Então, tipo, tu tem todos os clichês ali, tu tem a enfermeira, tu tem o médico, tu tem o cara de facão, tu tem o cara que toca machado, tem a caçadora que toca machado, e assim vai indo, né? Tu chega na pessoa, dá 2, 3 porradas e prega ela num bagulho, que daí vem uma entidade demoníaca e tira a alma dela, né? Só que quando tu joga com os sobreviventes, aí ele vira um jogo cooperativo e ele vira terceira pessoa. E é engraçado o fato de ser em terceira pessoa, assim, e ele funcionar o terror dele, porque tem alguns assassinos, por exemplo, eu acho que é, se eu não me engano, a bruxa. Tem um que o assassino muda também? O assassino tem outros... Não, é o que eu tava falando. Tem o médico, tem a enfermeira, tem vários. E, inclusive tem o Nemesis do Resident Evil. Tem um cara lá que é um Oni, que é um guerreiro samurai que fica pairando pela terra. Daí todos eles têm a historinha. Tem o Fred, tinha o Demogorgon do Stranger Things. E cada um deles tem um especial, né? Tipo, eles têm ali o ataque básico. Eu não sabia que dava pra selecionar até o monstro. Dá. Só que daí quem seleciona é quem tá jogando, né? Claro. Então, assim, daí quando tá em terceira pessoa, ele funciona muito bem porque tu tem que ligar os geradores pra abrir a saída e tal. E o fato de ser terceira pessoa, que tu gira toda a câmera, às vezes pode, em alguns jogos, tirar um pouco da imersão. Porque, né, que nem um jogo de tiro, tu encosta na parede e tu vê atrás da parede. Só que nesse aí, muitos assassinos têm bagulho de ficar invisível. Muitos assassinos, tu só começa a sentir a presença dele quando ele tá muito perto. E aí começa a vibrar controle, começa a dar som nos teus ouvidos, começa a dar um raio de terror. Dependendo dos perks do teu personagem sobrevivente, tu vai sentir mais perto, mais longe. Ou às vezes, tipo, tu olha numa direção e ele sempre indica, não, ele tá sempre, né, ele tá vindo de lá, independente da distância. E o assassino também tem perks que podem diminuir ou não o raio de terror dele. Cara, é bem legal. Só que, claro, o único problema é que daí, como ele é um multiplayer, é muito melhor tu jogar de galera, né? Juntar 4 e jogar os 4 amiguinhos ali de sobreviventes, porque daí às vezes tu cai com, sei lá, um incel maluco. Entra no problema do multiplayer, né? Mas ele se sustenta bem mais. O do Jason tinha chat de voz, e aí uma das coisas que o pessoal reclamava é que daí com chat de voz ninguém se segura, né? Ninguém se segura na toxicidade? Inclusive se tu pegar vídeo do Jason no YouTube, o Jason também tem o microfone aberto, né? Então tu pode, tipo assim, quando tu mata alguém, tu xingar a pessoa de tudo quanto é coisa. Entendi. Isso de fato não é tão legal e tão convidativo, né? Mas eu cheguei a jogar um pouco esse Jason no PC da minha excelentíssima lá, e eu de fato achei assim o quão bem ele consegue te situar, se tu é o sobrevivente, na situação do filme, porque no filme tu
quase todos os sobreviventes morrem, né? Sobra um. Ah, Então, sim. Sempre, né? Sempre, né? Geralmente, isso é inclusive porque o time não coopera. No filme, se tu for ver, eles estão jogando um jogo multiplayer que o time é uma bosta. Isso tem tudo a ver com tu jogar um jogo desse multiplayer, porque... É verdade, não tinha pensado assim nisso. como todo jogo multiplayer do mundo, ele te vende uma de que, não, você vai fazer um time, vocês vão ser super táticos e todo mundo vai... O que é a vida real? Cada um tá o caralho, porque um tá jogando nas Ilhas Canárias, outro na Argentina, outro no Brasil, outro nos Estados Unidos. Ninguém nem fala a mesma língua várias vezes. E Não daí... tem chat nenhum no Dead by Daylight, por exemplo. Então, tipo assim, o que geralmente acontece, né? As pessoas se embananam e todo mundo faz merda e todo mundo morre. Então, eu acho isso super a ver com o jogo, com um filme de terror, entendeu? E eu joguei algumas, assim, eu me lembro que eu devo ter jogado, sei lá, cara, entre 2 a 5 partidas. Eu sei que eu só me salvei em uma, porque todas as outras a gente foi trucidado, porque ninguém conseguia. O do Jason, esse, tu tá lá no Camp Crystal Lake, daí tem que ou ativar o gerador, ou pegar a chave do carro, ou, tipo, tinha alguns jeitos diferentes de vencer, como esses jogos geralmente tem. Dá pra matar o Jason, se não me engano. Dá pra matar o Jason, ou então afundar ele, ou então escapar de carro mesmo, ou fazer a polícia chegar lá, enfim, tem alguns jeitos, né? E com resultados diferentes. E todos a gente era, tipo assim, assassinado brutalmente, assim, enfim, da história, né? Mas antes da gente mover a pauta adiante, eu queria até trazer aqui uma outra coisa que tem a ver com essa cultura 2010, jogos indie, jogos de terror desse período do Xbox 360 pra frente, porque esse também foi o período, Thales, que começaram as séries de zumbi a ficarem populares. Afinal de contas, Walking Dead saiu em 2010, a primeira temporada. Sim. Né? E eu acho interessante trazer aqui, assim, só pra gente pincelar, porque esse é um outro tipo de horror e terror e suspense, thriller, qualquer seja a forma que tu quer chamar, porque geralmente ele tá mais conectado com a ideia de sobrevivência, e não do Resident Evil, e sim de sobrevivencialismo, onde vamos morar, onde vamos viver, onde quer... O recurso é um terror, porque se tu parar pra tentar te imaginar, por exemplo, em um outro mundo que não tem nada a ver com a paçoca do Mad Max, o horror é não ter gasolina. Se não tem gasolina, tu tá imóvel, tu te fudeu, né? No caso do Walking Dead, eu gosto da forma que o terror é trabalhado tematicamente, porque o zumbi, se a gente vai expandir assim, no zumbi como figura de horror, por que ele é assustador? Porque, na minha análise simbólica, ele representa a decadência humana. Tipo assim, ele representa um humano na sua lógica extrema, de decadência e de podridão e de se autodigerir, né? Tipo assim, ele representa, dentre outras coisas, o fato de que o ser humano um dia vai se comer e vai se aniquilar. Tipo assim. Nossa, que profundo. Eu acredito tem um pouco essa simbologia, né? E também existe uma simbologia de que, por que ele é tão assustador? Porque diferente de ti, que é um humano, ele nunca cansa. Ele não tem instinto de autopreservação. E ele não pensa. Então, só tem uma coisa que ele precisa fazer, que é se alimentar. Então, o zumbi, ele não interessa se pra se alimentar ele vai perder um braço. Ele não cansa no sentido de, eu tô cansado, eu não vou atrás de uma vítima. Então, esses são elementos de horror que alguns jogos de zumbi conseguem retratar melhor que outros. E o Walking Dead é um caso curioso, especificamente, porque tem muito jogo ruim. Tem muito jogo ruim. Aí, os fãs de Walking Dead, que são poucos nessa altura do campeonato, é eu e mais 3, mas eles vão lembrar, por exemplo, que tinha um jogo que era o Survival Instinct, que tu controlava o Daryl Dixon. Aí tinha um outro que era realidade virtual, que daí tu põe um óculos e tudo isso. Só que esses jogos, eles acabam apelando muito mais pra um shooter, pra um looter shooter, quem sabe, que pegue coisas pra fazer crafting e atire mais, do que pro horror de fato. E esses jogos, eles são um contraponto interessante com os únicos jogos dessa temática que eu diria que deram certo, que foram os da hoje fracassada Telltale. Porque a Telltale, pelo menos as 2 primeiras temporadas do Point and Click do Walking Dead, deram muito certo. Só que eles são interessantes porque aqui eles chegam... Se a nossa pauta é um país, eles estão na borda tentando entrar. Porque o terror deles, Thales, é mais a ver com as decisões que tu toma. E volta naquela coisa mais psicológica lá dos Jogos Mortais. Tipo assim, o problema não é que... o Jigsaw é assustador. O problema é que ele vai te botar num bagulho que tu tem que serrar a própria perna pra escapar ou morrer. Ou então que tu tem que pegar uma chave na barriga do teu namorado e tu vai ter que abrir ele vivo. Tipo assim, são ideias horríveis, mas não é um terror de que o monstro Jigsaw vai te pegar. E o Walking Dead, por exemplo, é a mesma coisa. Tem uma cena no primeiro jogo que ela é mais ou menos assim. Tu tá preso numa sala com um senhor, a filha dele, e tu, no Walking Dead, tu é um personagem chamado Lee, que tu é um ex-presidiário, e tu é meio tipo Joel, porque tu escolheu uma menina pra adotar, que é a Clementine. Isso, inclusive, antes do Last of Us, tá? Neil Druckmann, tô de olho em ti. Mas, enfim, então, naquele esquema meio Joel, o Lee, ele fica tipo assim, eu tenho que proteger essa guria de qualquer perigo. E daí, quando vocês estão nessa sala presos, porque um fazendeiro trancou vocês lá, porque ele quer usar vocês de carne, porque ele é um canibal, veja só você que surpresa, o velho que tá contigo morre de infarto.
E daí o lance no Walking Dead é que todo mundo tem o vírus. Então se tu morre por causas naturais, tu vai virar zumbi também. Porque tu tem o vírus dormente no Walking Dead, essa que é a lore. Então esse é o horror que ele trabalha, porque daí tu tá preso numa sala com um cara que virou um cadáver e em questão de minutos ele vai querer te alimentar. Se alimentar de ti, ele vai querer te comer. E daí, tá, mas o certo seria a gente matar ele. Só que a filha dele tá aqui também. E ela não quer ver tu simplesmente afundar a cabeça do pai dela com um tijolo. Então é um horror mais... Como é que é a palavra certa? Ele é um horror mais a ver na base do dilema, entendeu? Tipo assim, qual que é a escolha certa ou errada? Que é uma outra forma de retratar o horror. Falando de outra série, né? Inclusive uma série da Sony, tudo é na questão da moral, né? Isso. E o quanto o mundo tá degenerado, então, tipo assim, foda-se às vezes a moral. Então, nesse caso aí, por exemplo, pô, tá, teu pai morreu, ele vai virar um zumbi, logicamente, então a gente vai matar ele, foda-se. Exatamente. Né? Só que se tu tem remorso da guria, aí vai morrer todo mundo pro velho. E querendo ou não, acho que tu vai concordar que esse horror, ele funciona só se tu te imerge. Sim. Tu pode só escolher qualquer coisa, né? Se é um Thales da vida que tá jogando e nunca viu a série, eu só escolho qualquer coisa. Ou até assim, não é nenhum Thales da vida, mas o próprio Thales, por exemplo, ele escolheu e não gostou. Tu vai dar load e escolher o que tu quer. Então não tem tanta consequência, né? Esses jogos da Telltale, eles têm muito isso de... Às vezes tu vai dar load e tu pode mudar a escolha. Só que a Telltale também tem a falsa escolha. Porque às vezes tu tá achando que tu tá fazendo uma escolha muito diferente, que vai mudar tudo, e muda 2 vírgulas e dá na mesma coisa, né? Então esse é um lance. Uma coisa que tu tinha citado antes ali, até que tu falou dos jogos que deram errado de Walking Dead, tu falou em jogo de tiro, né? Até tem um entre parênteses aí, que às vezes jogos de tiro também trabalham elementos de horror nos games, né? Claro. Sempre cita aqui o Half-Life, né? Verdade. Eu lembro que em 2005, o terror das lan houses era o Fear, que é um jogo que eu nunca joguei, né? Então, quem quiser aí também dizer como é que era jogar Tem uns Fear. 2 ou 3 Fear, né? Tem um original, se eu não me engano, aí tem uma sequência, e aí tem um que saiu pros videogames também, que é o terceiro, que aí ele já é de outra produtora, aí ele já é bem mais sobrenatural, no sentido que até o teu soldado é meio, tipo, doidão, cheio de poder. Eu acho que o primeiro só tem lá algumas mecânicas assim, tipo de parar o tempo ou voltar no tempo, porque daí a guria interage com o teu soldado e tal. E aí esses jogos, tipo o Half-Life e o Fear especificamente, eles até trabalham com jumpscare, né? Porque às vezes no Half-Life, no começo pelo menos do jogo, quando tu ainda não está armado até os dentes, pô, a força de susto que tu toma no Half-Life é bem grande, assim. É bem grande, de fato. Ela trabalha... Apesar de que tu tem a melhor arma de todas, que é o pé de cabra. Com certeza. Eu gosto bastante do Half-Life, especificamente falando do primeiro, que é um jogo que eu amo, assim. Bom, eu só tenho jogos físicos que eu gosto muito. E o Fallout 76 que eu vou comprar de ti no início do próximo mês, que eu desprezo. Mas... tipo assim, o Half-Life pra mim ele é uma aula de terror, porque ele cuida muito quando ele vai te dar um jumpscare, porque tu concorda comigo, eu sou assim pelo menos. Se eu entendo que a mecânica é só me dar cagaço a nada, eu já me irrito, tipo, foda-se. Se tu só tá tentando me dar cagaço por me dar cagaço, vai tomar teu cu, sinceramente. Eu gosto do Half-Life justamente que ele trabalha a hora certa de te dar um cagaço e tipo assim, pra ser realmente a surpresa, não é um tipo, tá, agora vem um jumpscare, ponto. Mas eu gosto que o Half-Life ele trabalha o horror mais a ver com aquelas storytelling de ambiente, tipo assim, por exemplo, tem uma cena lá tu tá andando pelo refeitório, se eu não me engano, o específico da fase eu não me lembro, mas aí tu tá vendo um cientista lutando com um bicho pela janela, tipo assim, tu tá vendo a luta pela janela, o cientista tá na sala, e daí ele tá tentando escapar de uma tubulação, e daí o bicho só puxa ele pra dentro, e daqui a pouco cospe só as cacacas, e tu fica assim, caralho, doidão, que porra é essa? E o primeiro, por ser na Black Mesa, é bem mais aterrorizante que o segundo já é na cidade, né? Isso, o segundo daí ele já trabalha o horror de uma maneira bem diferente, porque o segundo ele só não é um jogo de mundo aberto porque ele ainda vai numa coisa linear de fase. O segundo tu vai por tudo, tu anda de cidade a descampado, a andar, tem uns 3 ou 4 monte de carro, tem de tudo. E daí ele trabalha o horror dessa maneira um pouco mais a ver com ação, querendo ou não, mas por exemplo, tá, uma situação que acontece no Half-Life 2, que quando aconteceu eu fiquei, ai não, fudeu tudo, me fudi. Que foi o seguinte, tem um momento do jogo mesmo que tu embarca tipo num carro, assim, tu pode pilotar ele e é semi-mundo aberto, é open zone, que nem a gente tanto fala, né? Daí tu pode andar e vai indo, daí tu chega numa tal de uma casa, assim, que ela tá na ponta de um penhasco, e tu fica, hora de explorar
voltaram, pegaram uma munição, tal e coisa. Quando tu tá chegando na casa, a porta é chutada e tem os soldados que estão atrás de gente que nem tu. Então, ok, vamos entrar numa shooting gallery, né? Vamos trocar tiro aqui. Tranquilo. É um jogo que tem ação, muito massa. Tá trocando tiro, o pau tá comendo e não sei o que. E o tiro e tu tá, tipo, faltam uns 2, 3 soldados. Então pra resolver isso aqui, vamos pro loot. E daí cai tipo um míssel, assim. E esse míssel abre e só começa a sair alien de dentro. Sim, eu lembro vagamente dessa parte, porque eu acho. Tem um esquema que, tipo assim, o Estado já tá controlando os aliens. Ele pode dropar os aliens quando quer pra fuder tudo. E daí, cara, tu já... não, fudeu tudo. Porque daí já brinca com outra coisa que eu também gosto, que é os sistemas colidir. Porque daí o alien já ataca os outros caras também. E daí tá todo mundo se atacando e já vira um bagulho muito, tipo assim... Claro, cara, não é realista, porque nós estamos falando de Alien e de um jogo em 2500, sei lá quando que se passa, mas tem um realismo daquela confusão total. Tu jogando o bagulho, tu fica, caralho, tá meio que só não vale homem com homem, mulher com mulher. Aqui vale tudo! Aqui vale homem com homem, mulher com mulher, alien com alien, e o pau tá comendo, e meu Deus do céu, é tiro pra tudo que é lado. Então, é uma forma muito interessante de retratar o horror. Mas eu acho que a gente, expondo assim tanto, e agora que a gente tá mesmo no filé desse podcast, que é falar dos games, eu acho que é interessante a gente tentar trazer aqui um ponto derradeiro sobre como os jogos retratam o horror e suas mecânicas. E aí, citando um jogo que a gente foi a fundo nas lives, e quem cola nas lives deu pra ver assim, detalhe por detalhe, é a série Last of Us. A gente jogou o primeiro, foi no início desse ano? Estou errado? Foi no início desse ano. O segundo agora no final. Foi mais ou menos, o primeiro a gente jogou ele assim mais colado com a série, e daí agora, há pouco tempo atrás, nós terminamos o segundo. Eu gosto do jeito que o Last of Us trabalha, talvez horror não seja a palavra certa, mas o terror, a tensão, porque o Last of Us, ele brinca muito com a ideia de que tem pouquíssimo recurso no mundo, e tu não tem espaço pra carregar tudo. Então, tu tá sempre, assim, no fio da navalha. Tu tá sempre com... eu tenho uma shotgun. Sim, só que tu tem 4 balas. Então, como que tu vai usar ela se tem 12 inimigos? Não, mas eu na verdade, eu tô com um coquetel molotov, eu tô com uma 12, eu tô com uma faca, não sei o que. Pois é, só que tu tá agora num túnel e tem 12 zumbis. E esses zumbis, um deles, se ele encostar em ti, ele te matou, porque ele é muito forte. Então como é que tu vai trabalhar e desviar aí, né? E se tu concorda comigo, talvez, ou discorde, e vai ser um ponto interessante de ouvir, que se tu tivesse 50 balas, aí vira ação, né, cara? É aquele negócio que eu tava falando do Resident Evil, né? Porque quando lançou em 1996 o Resident Evil, todo mundo se chocou com o fato que tinha que fazer todo o gerenciamento de recursos, né? E eu jogando em 2020, quando foi a primeira vez que eu joguei, eu sabia que tem que guardar bala no final, eu era o Rambo, assim. Claro. Então eu lutei a última luta com 80 balas na bazuca. Sim. Então, realmente, essa coisa do Last of Us, eu acho que é a melhor parte dele, assim, do gerenciar recursos. Porque senão tu tem que ou sair correndo, e aí tu te desespera e faz uma cagada, ou tu deixa alguém pra trás e aí a pessoa morre, que são poucos os casos, mas às vezes acontece, né? E o caso do clicker, especificamente, esse é muito pica, né? Porque daí tu entra numa sala e tu só escuta o lá dele, e aí esse aí realmente é bem aterrorizante. Eu até acho que as partes que tem mais shooting gallery, com mais zumbis e tudo mais, no caso do Last of Us, até não funciona tão bem, mas agora quando tu tá depois de um shooting gallery e aí tem um clicker sobrando, aí ali a tensão às vezes pega, né? Porque daí é complicado. Sobre o Last of Us ainda, cara, falando do primeiro, no segundo eu não sei se é assim, mas eu tava vendo um cara que ele fez um gameplay no Grounded, que é aquela dificuldade a mais realista, a mais difícil, supondo, né? A mais realista num mundo onde existem zumbis, né? E o cara tava falando, que até... Porque na dificuldade que a gente jogou, no normal e no hard, até no very hard, parece, tem vários barulhos que o bicho, na verdade, não escuta. Tipo, teu inventário, tipo, tu graftar um negócio. E no Grounded, até tu abrir o inventário faz barulho. Porque no jogo faz mesmo, tu abre a mochila e tudo. A gente escuta isso e a gente acha, é só um som pra tu entender que... Mas na dificuldade mais realista de todas, até tu abrir o inventário, que tu, de fato, tem que abrir a mochila. Pra craftar um negócio. O bicho escuta e vem atrás. E eu achei isso muito foda, cara. Claro, se fosse o normal, seria tão difícil, seria um ponto de entrada tão alto de skill, que muita gente não ia conseguir experienciar a história. Até isso aí já fica tangencial àquele clássico debate da dificuldade dos videogames. Às vezes o realismo, que seria a coisa mais imersiva do mundo, às vezes ele é tão difícil que daí fica difícil de um gamer casual jogar e se divertir, porque tem que se dedicar demais, né? Mas é uma ideia interessante. Eu gosto, por exemplo, do jeito que outros jogos trabalham essa situação do horror. E aí tem, tipo assim, o Metro, a série Metro, por exemplo. Ela tem bastante a ver com o gerenciamento de recursos, mas também tem a ver com o fato de que tu tá andando por várias áreas que tem muita radiação e tu tem que estar sempre com a tua máscara pra tu não ser intoxicado e ser desintegrado por uma radiation sickness, né? Então, um dos elementos de horror é tu fazer a gestão dos teus filtros.
Porque se tu não tiver filtro de oxigênio que vai na máscara pra ficar trocando, tu fica numa tensão tipo assim, não, eu tenho 15 segundos até chegar pro próximo checkpoint ou pra próxima porta, ou pelo amor de Deus, essa área acaba porque eu não tenho mais ar. Aí volta, né, que a gente disse que o horror nunca é uma coisa só, ele é o som, ele é a arte, ele é tudo, porque o som que o personagem faz respirando, cara, é muito assustador, velho. Tipo assim, tu sabe que eu sou um cara que tem assim, a pele um pouco mais grossa, eu sou morto por dentro, como a gente diz. É difícil do bagulho desse me pegar, mas até o... E se vir uma formiga gigante, então... Ah, daí acabou com o boneco, assim, mas é muito doido, assim, tu vê, tipo, pô, uns detalhezinhos tão suave que se tu tá jogando, daqui a pouco tu já tá até tenso e tu nem sabe. Outro exemplo que eu cito aqui de um programa recente que a gente citou, tu vai saber o que eu estou falando, JP. O que é mais assustador do que tu estar explorando um refúgio, uma vault que tu não sabe do que se trata, que é só uns corredores industrial que até se parece com os outros, só que tem sangue pra tudo que é lado, e tu escuta um barulhinho e tu não sabe qual que é o problema aqui. Ah, eu já fui numa vault que tem clones de Gary, que é zoeira, mas eu já fui numa outra que tava todo mundo intoxicado, era muito horror e eu não sei o que vai acontecer. Pô, é muito assustador, cara, tá ligado? Não, até o Fallout, inclusive, né, que tava citando, tem esses momentinhos, né? Então, acho que é legal quando o jogo consegue trabalhar pequenos momentinhos de terror pra dar um suspense na história, né? Mas falando de gameplay aí, acho, pra gente ir encerrando assim, de todas essas mecânicas, de todos os jogos que a gente comentou aqui, o que é a mecânica que tu mais gosta, por mais que tu já tenha meio esclarecido assim, se tu fosse botar num ponto, e a que tu menos gosta em jogos de terror, assim? Cara, a mecânica que eu mais gosto talvez não seja uma mecânica e sim uma ideia de pacing que é... Cheguei a derrubar minha caneta de empolgação, mas é tu saber trabalhar o teu antagonista. Por isso que a gente tá falando de games, mas eu vou fazer um paralelo com filmes. Por isso que eu gosto muito do primeiro filme do Alien, não sei se tu já viu. Já. O primeiro filme, eu gosto muito disso porque, meu, o Alien é só um bagulho no filme. Tipo, tá, ele é o mal título. aparece. Ele mal aparece. A tensão envolvida é muito mais interessante. Isso que eu gosto bastante quando um jogo trabalha isso. Tipo assim, eu não preciso que tu me bata com o antagonista na cara, que nem um filho da puta. O lance é justamente assim, na hora que ele aparecer, tu senta e chora porque o bagulho vai comer. Eu gosto bastante do jeito que o Resident Evil 3, pelo menos o original, na minha memória, assim, trabalha o Nemesis. A hora que o Nemesis apareceu, tu sabe, puta, aqui fudeu. Outro jogo que eu sei que nós dois temos em comum é o segundo Prince of Persia, o da Haka, que, né... Nossa, sim. Quando aparece o da Haka, tu sabe, putz, esse cara, ele tá vindo ativamente me punir pelos meus arreganhos com o tempo, porque ele é tipo o zelador do tempo, né? E ele... Zelador! É tipo isso, tipo assim, ele é o gatekeeper do tempo e ele tá puto que eu tô de zoeira aqui, voltando no tempo, indo, e ele só quer te pegar, e ele te pegar é um instant game over. Então essa talvez seja a que eu mais gosto. A que eu menos gosto... teria daí dois possíveis pontos, que é a clássica, se nós vamos falar de um jogo assim, putz, agora vai me fugir um exemplo, mas às vezes esses jogos tentam modernizar e acabam se perdendo, que é a mecânica que na verdade só o que tu precisa é mais bala. E muitas vezes o jogo te permite isso, que é o contrário do Last of Us. É o caso, por exemplo, de um Resident Evil 4, se tu vai jogar na maldade, que tu sabe que tu tem que economizar, e daqui a pouco tu tá com um inventário tão grande que nada é horrorizante. Eu acho que mais jogos deveriam seguir essa coisa do fazer uma gestão de recursos que segue até o final, porque isso é uma parte da limitação. E vocês sabem, vocês que estão escutando aqui ou que estão chegando agora, que não sabem, vão saber, mas eu sou um produtor musical, e eu sou um cara que eu gosto do lo-fi, do roots, eu gosto da limitação. A limitação, ela te obriga a se virar, a achar uma solução nova, a pensar fora da caixa. E no horror, eu acho que isso é essencial, saca? Tu ter... Quando um jogo te dá a liberdade, no fim, eu falar o que eu não gosto vai ser outra coisa que eu gosto, mas quando o jogo te dá a liberdade de te botar numa situação que tu tá assim, ó, contra todas as chances de sobreviver, mas tu ainda tem recursos que não são só mais bala. Ah, se eu tivesse mais bala, isso aqui não era um problema. Tem outras alternativas, como no caso do Last of Us, tem a garrafinha que tu pode atirar, tem isso, tem várias coisas além da munição. Quando um jogo trabalha isso, pra mim, ele é a receita perfeita do sucesso. E claro, né, outra coisa assim, só pra, antes de passar a bola aqui, pra mim é redundância até falar, um bom texto. Sem um bom texto, nada disso se constrói. Esse 2D aí que eu falei, o Home, que me deixou muito, que loucura, porque o texto era muito bom, né, cara? Tipo assim, muito bem escrito, o jeito que ele vai te dando as informações. Mas essa é a minha opinião. E a tua? Cara, eu vou concordar contigo na parte ali da questão de história. Eu acho que, às vezes, o jogo de terror pode dar uma viajada muito grande. A gente tem o caso que tu falou do Fahrenheit, que não é um jogo de terror, mas ele começa com os elementos sobrenaturais. Esse é perfeito. E depois vai pro caralho, assim, né? Lógico que a proposta dele nunca é ser um jogo de terror, mas ele tem todo um medidor de tensão do teu personagem, que teu personagem morre se tem um ataque do coração de nervoso por causa da tensão, e depois é deuses maias voando pelo céu, estilo Matrix. Aí,
Então eu acho que eu fico bastante com a questão do texto, isso é muito importante, mas eu gosto de jogo de terror assim quando ele consegue trabalhar a ambientação, e aí eu vou citar ali de novo o Dead Space, né, então acho que isso é a principal mecânica de um jogo de coisa. O Senua também é questão de ambientação, ele não é um jogo de terror, mas a parte de terror dele, que é o psicológico, ele pega incrivelmente bem. Um jogo que não é um jogo de survival horror, que tem gerenciamento de recursos, tudo isso que tu falou que tu gosta, é o Death Stranding. É um jogo que eu não consegui jogar, né? A gente não citou ele aqui antes, porque, pô, ele é um jogo de correio, né, cara? Ele é um simulador de Walking caminhada. Simulator, né, cara? E mesmo assim, eu cheguei na metade dele, quando o negócio começa a ficar muito tenso, eu não consegui, cara. Aquela maquininha que fica dizendo onde os bichos estão, e aí tu, tipo assim, tá, eu saio correndo e tento, tipo assim... Fugir e aí quando tu foge, os bichos sempre te pegam, e aí, mas aí tu consegue lutar. Eu fujo e luto, estilo Rambo, ou eu vou devagarzinho... Com um bebê chorando, e aí o bebê começa a chorar. Que o Kojima é bom no horror, cara. Aquilo ali Ele nunca fez um jogo de terror, mas enfiar elementos e eles funcionar, ele é fudido, cara. Não, o que é o PT, né? O que é o Silent Hills que ele ia fazer, que ele saiu aquele playable teaser. Eu vi aquilo no YouTube e me caguei todo. Não, aquele lá é muito bom. Pra quem não sabe o que ia rolar, né? Rolaria, supostamente... É o Kojima e o Guilherme Del Toro, né? Kojima e Guilherme Del Toro. Eles iam fazer pra Konami um rebrand total de Silent Hill, que eles iam mudar tudo e ia começar de novo. Aí saiu o teaser. E por que não saiu isso aí? Não me lembro agora. Foi as tretas da Konami e Kojima. Claro, óbvio. A Konami ficou emputecida com, sei lá, com máquina de pachinko, querendo ganhar dinheiro. Aí o Kojima já tava brigado com eles também. Aí não rolou o jogo. Foi várias tretas. A demissão dele morreu, né? Daí a ideia. Daí morreu a ideia, ele se juntou de novo com o Guilherme Del Toro pra daí ajudar ele, o Daryl Dixon, o Norman Reedus. Norman Reedus também ia estar no Silent Hills e aí saiu. Mas esse aí, cara, era um jogo, tipo, ia ser um jogo de primeira pessoa, que nem o Revival do Resident Evil e todos aqueles indies que a gente citou, Amnesia, Outlast, etc. E aí, cara, só que daí, tipo, voltando ali pra questão dos gameplays, a mecânica que me emputece em qualquer jogo de terror que eu vou jogar, e às vezes até eu largo o jogo, é backtrack. Por quê? Porque o backtrack é chato, né, cara? Já jogou o primeiro Resident Evil todo ou não? Todo não. Tem um... Ele é menos porque ele é um jogo de escopo bem menor. Mas aí tu pegar, tipo assim, eu fui até o... Tipo assim, vamos supor, tu tem 4 salas. Aí tu foi na sala 1, pega o item pra abrir a sala 2. Aí tu abre a sala 2. Aí tu abre a coisa da sala 2 pra abrir a sala 4. A sala 4 pra abrir a sala 3. E na sala 3 tem o bagulho que abre a porta final da sala 1. Isso... Eu já vi muita gente dizer assim, eu gosto de jogar jogo de terror por causa que eu gosto da tensão, da adrenalina, de tudo mais. E o backtrack é essencial, porque tu nunca sabe se ali vai ter um outro bicho diferente. Eu acho, assim, sinceramente, uma das piores coisas que o jogo de terror geralmente proporciona. Outlast é assim, tem alguns momentos do jogo que, tipo assim, eu só corri com o personagem, e aí Outlast é engraçado, que todo mundo diz que é aterrorizante e tudo mais, e só que pelo menos na dificuldade normal, o personagem não cansa. E aí eu só liguei a lanterna e fui correndo o jogo inteiro, nenhum bicho me pegava porque eu tava correndo. E aí, só que daí, cara, a quantidade de vezes que eu andei em círculos, tipo, pega um item, ativa uma alavanca, pega um item, ativa a próxima porta, pega um item, volta tudo. Isso é uma mecânica assim que eu fico bem emputecido em jogos de horror. Por isso que o meu favorito de sempre vai ser o Dead Space, que ele é bem mais linear. Por mais que ele tenha backtrack, o backtrack é a cada missão e é curto, né? Então... Acho que o Dead Space é talvez o melhor jogo de terror que eu já joguei. Não sei. Nessa linha, eu fico surpreso que eu não citei o melhor jogo de terror que eu já joguei. Não citei ainda. A gente falou vários títulos e eu não citei o melhor. Eu sei que esse eu joguei e tu não, que é o Resident Evil 7. Resident Evil 7 Não citei aqui pro finalzinho do programa. Assim, se de tudo que a gente falou, eu consegui fazer vocês que estão nos ouvindo, ou até mesmo o próprio Thales, jogar o Resident Evil 7, ele é uma experiência absurda. Eu acho que ele... Cara, putz, é que é foda, porque assim, não tem nada nesse jogo que eu acho mal feito. Eu acho a estética dele muito linda. Eu acho que foi um acerto muito grande fazer nesse clima meio found footage, pero no mucho, porque ele é assim, e ele tem uns segmentos que é literalmente achei um vídeo, vou botar e tu joga. Cara, eu acho o pacing do jogo maravilhoso. Eu acho que ele consegue... Ritmo é muito importante. Tipo assim, é extremamente importante. Eu acho que nesse jogo especificamente, putz, assim, ó, pra quem já jogou sabe o que eu tô falando. Eu não vou falar nada da trama aqui pra não entregar spoiler, pra quem jogar, poder jogar de primeira, mas, as primeiras horas que tu tá só explorando aquele casebre que era até a demo, aquilo lá, cara, te guia num horror que engloba perfeitamente tudo que a gente falou até aqui. As mecânicas do jogo, como o teu personagem se sente, a ambientação, a história que o ambiente tá te contando e a história que o jogo tá te contando por cima. E eu acho que esse jogo, ele é um sucesso que vai ser difícil da Capcom
É a Capcom do Resident, É né? Capcom. Vai ser difícil deles recriar, tanto que o 8 já não foi a mesma coisa, porque a coisa de, tipo assim, a gente precisa recauchutar tudo aqui, ela trouxe um jogo que finalmente consegue consertar o grande problema de Resident Evil, que o final ainda é puxado pra ação, só que é uma ação muito mais comedida e muito mais, assim, o Ethan, o teu personagem, ele já se fudeu tanto, que agora ele tá, não, tipo assim, eu sou a bazuca humana, se é isso aqui que vai resolver o meu problema, então tá bom. E outra, né, eu falei que eu não ia dar spoilers, mas só pra atiçar, assim, e, pô, Resident Evil e filme B, tem tudo a ver, tá? Primeiro de tudo, tem tudo a ver, mas só pra atiçar, tem uma luta de motosserra no filme. Tipo assim, não é tu fugindo... No jogo? No jogo, é. É que é muito cinemático. Mas não é tu fugindo de um cara de motosserra. Não. É tu com uma motosserra, ele com a outra, e vocês estão se digladiando que nem dois Jedi de motosserra, cara. É uma boss fight incrível, meu. Só isso tá dito. Resident Evil 7 é com certeza o meu melhor jogo de terror de todos os tempos. Eu estou jogando um novo, que é o Alien Isolation. Tenho curtido, mas veremos no futuro. Sei que aparentemente tem um backtracking, mas de vago. Considerações finais da minha parte estão feitíssimas. Da minha parte também, então é isso. Jogos de horror servem pra tocar tua adrenalina lá no teto, pra quem gosta, né? Tal qual o Maremotos 2023 pelo Boa Noite Gamers. Se você for membro, já existe uma versão com mais de 5 minutos de filmagens extras e tudo mais. E, cara, eu acho que, sei lá, todo mundo que eu perguntei, as coisas que pesquisei falando sobre adrenalina, é isso aí, é moto, é serra, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o apocalipse, e é o terror, e é os guri. É os guri. Tchau, vocês. Tchau, tchau.